Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de matemática vai ser em relação a essa página aqui, a página 17. Vocês vão realizar a leitura dessa página e aqui estão presentes dois mosaicos geométricos, tá? Então os mosaicos acabam sendo uma obra de arte, tá? Pode ser feito por pinturas, azulejos. E o mosaico, ele usa as simetrias que a gente veio estudando. Então, a simetria de rotação, de reflexão, de translação, tá? Então, o que a gente observa aqui? Nós temos, por exemplo, quando que é a simetria de reflexão? Quando eu tenho a figura espelhada. Então, por exemplo, se eu dividisse esse mosaico aqui ao meio, esse lado é espelhado em relação a esse, tá? Se eu dividisse, por exemplo, em relação aqui, considerar só uma partinha, por exemplo, essa partinha aqui, verde, em relação a essa daqui da frente, é espelhada o reflexo, tá? Então, nós podemos observar. Na de baixo, qual que poderia ser a reflexão? Por exemplo, se eu pegar aqui um eixo, por exemplo, passando aqui. Essa tartaruguinha é refletida em relação a essa, a ideia do espelho, tá? Então, a ideia do espelho, quando eu dobro a figura, por exemplo, em relação a esse eixo, ela fica inteirinha em cima da outra parte da figura, tá? Então, você está olhando para a direita, o reflexo vai olhar para a esquerda, tá? Tem essas lógicas. Qual outro tipo aqui de reflexão, de simetria? Nós temos a simetria de rotação. Então, por exemplo, aqui no de baixo, a figura marrom é um peixe. Então, aqui nós temos um peixe, outro peixe e outro peixe. Se a gente observar, com relação aqui, o centro de rotação, esse peixe ele vai girando, tá? Em 3 partes. Então, quer dizer o quê? Que aqui eu tive 3 rotações e eu consegui formar a figura do peixe. Então, aqui, ó. Vamos tentar fazer. Ó, aqui tem um peixe, aqui tem outro peixe. E aqui outro peixe, né? Então, aqui foi feita a rotação. E qual que era a outra simetria? A translação. A translação é quando eu somente desloco, né? Então, por exemplo, quando eu somente desloco, eu pego, por exemplo, essa tartaruguinha aqui, espera aí, essa tartaruguinha aqui, e eu desloco, por exemplo, em relação a essa daqui, tá? Ela veio para direita e depois subiu um pouco, tá? Então, a simetria de translação é quando eu apenas desloco a figura, sem alterar a posição dela, a inclinação dela, tá? Pessoal, então, com isso, eu quero que vocês criem um mosaico geométrico, usando qualquer forma geométrica, qualquer figura geométrica, mas usando os 3 tipos de simetria estudados: a simetria de reflexão, a simetria de rotação e a simetria de translação, tá bom? Daí mandem foto para mim. Abraço, pessoal. Bons estudos.